Nesta semana estudamos sobre o pecado, o evangelho e a lei. O tema da lei tem sido muitas vezes distorcido e mal entendido. Mas por que isso? Porque é empenho de Satanás fazer com que não compreendamos a lei de Deus, que tenhamos uma noção errada sobre o que é a lei de Deus. Afinal de contas, a rebelião de Satanás foi exatamente contra a lei de Deus, contra a lealdade a Deus. O maior desafio de Satanás contra Deus foi a respeito da autoridade da sua lei. Na época de Jesus, muitos pensavam que o Salvador, o resgatador, viria abolir a lei. Por quê? Porque a lei era opressora. A lei oprimia o povo, havia sido feito pelos religiosos, pelos líderes religiosos. A lei tinha se tornado pesada, tinha se tornado um fardo. Igualmente, nos dias de hoje, muitos entendem que as orientações à lei de Deus não são mais válidas ou necessárias, especialmente o quarto mandamento. Muitos crentes questionam a lei de Deus, mas não questionam a integralidade da lei de Deus, mas questionam firmemente a questão do sábado, argumentando que é uma instituição judaica que não é para todos. No Sermão do Monte, o Senhor Jesus afirmou, em Mateus 5, 17 e 18, não veio abolir a lei, nem os profetas. Isso quer dizer, não veio anular a Bíblia que eles tinham até aquele então. Ele veio para cumprir a lei e veio para confirmar a imutabilidade da lei e o seu caráter eterno. Revelou o Senhor Jesus dessa maneira o caráter de Deus, o amor, que é a essência da lei, o amor a Deus e amor ao próximo. A lei foi muito importante e é muito importante para o povo de Deus. Foi o respeito à lei divina que deu a Israel força durante o reinado de Davi e nos primeiros anos do reinado de Salomão. Foi pela fé viva na palavra que se realizou a reforma nos dias de Elias e Josias. E foi para essas mesmas escrituras da verdade, a mais rica esperança de Israel, que Jeremias apelou em seus esforços para levar o povo a fazer uma reforma. Onde quer que ministrasse, ele ia ao encontro das pessoas com um fervente convite. Ouve as palavras dessa aliança. Ouvir quer dizer ouvir e obedecer. Ouça, mas obedeça às palavras dessa aliança. Palavras que dariam a eles plena compreensão do propósito de Deus de estender a todas as nações o conhecimento da verdade salvadora. Qual é o objetivo da lei? Mas o objetivo da lei é missionário. O objetivo da lei é salvar as pessoas, salvar os seres humanos. E quando a lei mostra o pecado, ela diz assim: você precisa de um Salvador. E esse Salvador é o Senhor Jesus Cristo. Simplificando o plano da salvação, irmãos, há um parágrafo na nossa lição que diz da seguinte forma: a lição básica que aprendemos com a queda da humanidade é simples. Porque os seres humanos pecaram, perderam o seu senso inato de discernimento, a capacidade de discernir entre o bem e o mal. Assim, separados de Deus, somos incapazes de exercer esse juízo de forma correta. Por essa razão, Deus nos deu a lei e o Evangelho. Precisamos da lei para nos guiar na direção certa, e do mesmo modo necessitamos da graça de Cristo para nos ajudar a caminhar com esperança e amor nessa direção. O que o pecado ocasionou, irmãos? O pecado ocasionou a falta de capacidade de discernir entre o bem e o mal. O ser humano, ao longo da história, e a gente vê isso nos primeiros capítulos da Bíblia, passou a não saber mais o que era bem e o que era mal. Por isso o Senhor deu a lei. A lei mostra o que é contrário à vontade de Deus. Mas a lei condena, irmãos. A lei condena. Ela evidencia a necessidade de um Salvador, do Senhor Jesus Cristo. E aí é que entra o Evangelho. Veja, pecado, lei e Evangelho. O Evangelho é o que salva. O sacrifício do Senhor Jesus Cristo é o que salva. Para meditar, como nós adventistas, como o próprio nome mostra que levamos a lei a sério, podemos evitar o legalismo, isso é, a ideia de que nossa obediência nos salva. Faça um exercício de reflexão. No dia do juízo,
Quando cada pecado for apresentado diante de um Deus santo e perfeito, o que você vai confiar? Em quem você vai confiar? Na sua obediência à lei ou na justiça perfeita do Senhor Jesus Cristo em seu lugar? Ora, irmãos, muitos crentes não adventistas dizem que os adventistas entendem que vão ser salvos pela lei. Isso é uma mentira, irmãos, não é assim. Temos convicção de que não podemos ser salvos pela lei. Só podemos ser salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. E é o que a nossa pergunta para a meditação faz. No dia do juízo, você vai apresentar a Deus o quê? A sua observância da lei? Veja como eu fui obediente. Ou você vai apresentar a justiça de Cristo? Certamente, irmãos, a justiça de Cristo, que excede qualquer outro entendimento. É somente a justiça de Cristo que nos salva. É somente o Evangelho que nos salva. A lei aponta para o Senhor Jesus. A lei mostra os nossos pecados e aponta para o Senhor Jesus, o único que pode redimir os nossos pecados. Que Deus nos abençoe, que a gente, nessa semana, tenha aprendido sobre pecado, evangelho e lei, sobre como evangelho e lei estão intimamente ligados no firme propósito de salvar a mim e salvar a você. Vamos orar. Senhor nosso Pai, muito obrigado pelo estudo que tivemos nessa semana. Quando vimos que é somente através do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, é que podemos ser salvos. Como vimos que a lei é a lei de amor, que nos mostra o caminho que devemos seguir. Mas ainda sendo lei do amor, ela não nos salva. Ela só nos condena, ela nos mostra onde estamos errados e nos orienta para buscarmos um Salvador. E esse Salvador já foi provido no plano eterno da salvação, que é o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, morrendo para a remissão dos nossos pecados. Deus nos abençoe e possamos entender dessa maneira, e dessa maneira vivemos felizes e tranquilos, porque não é por causa da nossa obediência que nós vamos ser salvos, mas é por causa do sacrifício superior de um Deus que veio morrer para nos redimir dos nossos pecados. Que Deus nos abençoe. É o que peço por Jesus. Amém. Muito bem, amanhã vamos nos encontrar novamente nas igrejas, cada um nas suas igrejas. Vamos nos encontrar amigos, familiares, filhos, netos, sobrinhos, e vamos estar felizes, porque o sábado é o dia da alegria. Portanto, seja feliz.